Ah, voltamos agora para o próximo vídeo, que é fenomenal. E tá aí, ó. O que acontece quando o elemento ar, você é uma pessoa que tem o elemento ar, se mistura e você tem muito temperamento sanguíneo. Quando você mistura esses dois, você está num dia sanguíneo. Aí tem a brisa que encanta ou o furacão que destrói. Ah, meu Deus do céu! Quando você é ar e você mistura com sanguíneo, é um momento que você sai do 0 a 800, a 8.000. Muitas vezes o sanguíneo ele tem essa situação, mas quase sempre são pessoas que são mais ponderantes que os coléricos. Mas hoje nós vamos falar somente do ar quando mistura com o sanguíneo. Então, aí a gente tem que entender também aqui, ó, uma teoria, porque a gente tem que descobrir de onde vem essa teoria dos 4 elementos. Só para facilitar para você, tá aí, ó. A teoria dos 4 elementos dos temperamentos foi criada por Hipócrates de Cos em 460 a.C., 370 a.C. Então, entre 460 a 370. Lembra que é decrescente nesse caso. O pai da medicina. Ele acreditava que o comportamento humano era influenciado pelo equilíbrio entre 4 substâncias corporais, chamadas humores, que é genial. Então as pessoas têm um humor, todo mundo tem um humor. E aí a gente tem que entender o seguinte, uma coisa que poucas pessoas sabem, isso aqui, a gente vai colocar aí de novo do lado para você, ó. Evolução histórica. Hipócrates, primeiro, Grécia, século V a.C. Ele formulou a teoria dos 4 humores. Depois nós temos Galeno, de Pérgamo, século II depois de Cristo. Ele era um médico romano que aperfeiçoou o modelo e relacionou os humores à personalidade e ao temperamento. Aí na Idade Média, a teoria se espalhou pela Europa e influenciou a medicina, a filosofia e até a teologia. Sabe quem falava sobre isso? Tomás de Aquino, e até Lutero falou sobre a questão da questão do humor, dos temperamentos. Aí mais tarde, Carl Jung e outros psicólogos reintegraram esse arquétipo, ligando às funções da mente moderna: pensamento, emoção, sensação e intuição. Então, você viu que é como Salomão fala, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Literalmente. Então, a gente vai falar hoje sobre o primeiro elemento, ar, o temperamento quando se mistura ao sanguíneo. Então, o elemento ar mais o temperamento sanguíneo vira o quê? A brisa que encanta ou furacão que destrói. Meu Deus. Você já conhece essas pessoas que estão uma hora, você está tranquilo, depois vira um furacão? Então aqui tem uma explicação. Você já pode falar, ixi, eu conheço um, sou eu. Esse cara sou eu, não tem essa música? Olha que legal aqui, que eu deixei mastigadinho para você. Eu ia falar, mas eu acho interessante porque quando você ouve e lê, assimila mais. O elemento ar representa o movimento, a leveza, a conexão. É o símbolo da comunicação. Você conhece alguém comunicativo? Opa, tem vento. Das ideias e das relações humanas. São pessoas que se relacionam facilmente. Ela está aqui, relaciona lá. Elas podem não serem pessoas que ficam firmes no mesmo lugar, mas que sempre estão evoluindo. Ah, um relacionamento aqui, outro ali, é vento. Então, o relacionamento ao vento você entende agora. Quando manifestado no temperamento sanguíneo, ele se torna a pura expressão da vida que vibra. Por quê? O sanguíneo é o que gera vibração. Ele fala, ele ri, ele se conecta com o mundo, mas também pode se perder nas suas próprias correntes que cria. Porque ele muitas vezes pode ser o grande mentiroso, porque ele começa para ser aceito, para estar em todos os lugares, ele começa a exagerar, a ser aquilo que ele não é, mostrar o que não tem. Então ele é o ar sanguíneo. É uma pessoa que muitas vezes ele está ali, ele quer mostrar que é o melhor de todos. Esse é o ar sanguíneo. Ele está em todo lugar e ele quer ser lembrado. A linguagem de amor dele é a palavra de afirmação. Nossa, você é mãe, você é o melhor. Conhece pessoas assim?
Sanguíneo, a pura expressão do ar. O sanguíneo é retratado na brisa da primavera, leve, gentil, agradável e envolvente. Você conhece pessoas que são envolventes? Carrega em si o dom natural da alegria, da empatia e da presença contagiante. É o cara que contagia, é o cara que você quer estar. Esse cara não pode faltar na festa. Esse é o sanguíneo, é o ar sanguíneo. São pessoas carismáticas, otimistas, criativas e comunicativas, que iluminam qualquer ambiente. Tem o lado positivo disso. Sua energia social é vital, precisa de contato, estímulo, reconhecimento e movimento. Tem que estar se movimentando. Ele não é o tipo do cara que você... Esse não é o cara que você tem que contratar para sua empresa para ficar numa... Não. Ele é o vendedor que vai viajar. Esse é o ar sanguíneo. Então ele é o cara ideal para você colocar na sua empresa para sair conectando e vendendo. Mas à medida que vai envelhecendo, ele vai diminuindo isso. Por quê? O sanguíneo tende a ir diminuindo à medida que vai envelhecendo. Nada os motiva mais do que gente, ideias e emoções compartilhadas. Ele gosta de sempre ter a última palavra, sempre de dar ideia, sempre falar que fez algo melhor. Quando o ar está equilibrado, o sanguíneo é a inspiração viva. É a pessoa que faz, são os pintores que fazem. É aquele que transforma lugares com uma simples palavra, que une pessoas e espalha entusiasmo, como uma brisa suave que refresca o dia. Uau! Aí você vai falar, esse aí sou eu. Tudo que é bom aqui você fala, agora que eu vou falar que é o negativo, esse não sou eu não. Ar sanguíneo. Lado positivo do ar, reforçando o que foi falado anterior. Alegre, expansivo e naturalmente conquistador. Você conhece uma pessoa assim? Ele conquista, ele olha pra você e fala assim, nossa, você é gentil. Ele sabe o que você quer ouvir. Ele fala, é o que fala assim, confie em mim. Eu vou fazer você a pessoa mais feliz do mundo. Você já sabe o que eu estou falando. Vive o presente com intensidade, transmitindo esperança e leveza. Isso está muito mais na juventude. O sanguíneo, à medida que você vai envelhecendo, seu sangue vai ficando mais grosso. Então você vai deixando de ser sanguíneo. Você vai ficando um pouquinho mais, pela experiência da vida, você vai ficando um pouco mais colérico. Aí muitas vezes você já fica mais analítico, assim, você fica, nossa, eu só quero analisar. Aí você fica mais fleumático. Então você vai entendendo que à medida, você não é sempre eu me espelho nisso aqui porque eu era um ar sanguíneo menino. Meu Deus do céu, viajei muito, gostava de viajar muito. Mas depois de um tempo você fala assim, não, para quê? Não, eu quero um pouquinho da firmeza, eu quero um pouco da terra. Excelente tem facilidade em perdoar, recomeçar e adaptar-se. Esse é o ar sanguíneo. Excelente liderança, vendas, arte, comunicação e motivação. Você conhece alguém assim? Esse é o ar sanguíneo. Seu entusiasmo e presença iluminam equipes e projetos. Ele é o cara que é ideal para fazer você chegar até lá. Possui um coração generoso, aberto e novas ideias e pessoas. Ele sabe ouvir, ele sabe entender e ele sabe colocar isso em prática. Então, existe o lado bom do ar sanguíneo que ele pega essa ideia e fala, foi fulano que fez. Então ele está conquistando mais pessoas. E tem o sanguíneo também, que é negativo, que ele pega a ideia e fala que é dele. Então qual desse que você é? A pessoa que honra quem deu a ideia sempre será honrada. Possui um coração generoso, aberto a novas ideias, como eu disse. Quando está em equilíbrio emocional, o sanguíneo é como o vento que impulsiona velas. Você vai para o mundo, você dá a volta ao mundo. E se você pegar o vento errado, você vai voltar. Então, faz o mundo girar com a sua energia positiva. Inspira e cria pontes entre as pessoas. Ele consegue conectar. Eu conheço uma pessoa assim, não, eu estou precisando de um pedreiro. Cara, eu estou um pedreiro bom. Esse é o ar sanguíneo. É o cara que ele é proativo. A pessoa é um homem ou uma mulher que está ali. Ele se coloca no momento. Aí agora, vamos para o lado negativo. Agora falou, não sou, eu não tenho isso. Não? Vamos lá. Lado negativo. Do vento ao furacão que destrói. Esse é o furacão. Porém, quando suas emoções dominam, o mesmo ar que antes refrescava pode se tornar um furacão devastador. Meu Deus do céu.
A mente agitada e o coração inquieto fazem o sanguíneo perder o foco, tornando-se inconstante, disperso e emocionalmente instável. Meu Deus. Então, são as pessoas que têm tantas ideias e quer fazer tantas coisas e ele não coloca, ele não sabe começar. Ele nunca tem o princípio. Ele não sabe colocar ordem no que tem que ser feito. Ah, vamos montar uma... É justamente aquela pessoa que fala assim, amanhece, o cara falou, tá ganhando dinheiro com um cachorro. Um cara aí tá vendendo cachorro quente, tá ganhando dinheiro. Então vou montar uma... Amanhece querendo montar uma barraquinha de cachorro quente. À tarde, a pessoa fala, tem outro... Eu fiquei sabendo que ali vender picolé é melhor. Eu falei, então eu vou comprar um carrinho de picolé. À noite, à tarde, outra pessoa fala pra ela assim, tem ali um cara ali que tá vendendo carro. Então eu vou ser vendedor de carro. Tem outro que é influenciador. Então eu vou ser influenciador digital. Ele nunca sabe o que quer. Ele sempre está voando. Então, se você conhece pessoas assim, você fala, tomar um devido cuidado. Pode se tornar possessivo e ciumento, tentando controlar aquilo que teme perder. Você conhece pessoas assim que, se não for meu, não é de mais ninguém? Esse muitas vezes, é o sanguíneo que se torna colérico. Então, o sanguíneo num estado negativo, ele se torna colérico. É o cara que tem coragem de jogar flores do helicóptero, mas também é o mesmo cara que tem coragem de tirar a vida de outra pessoa. Então, é um sanguíneo que se tornou um colérico. O sanguíneo que não sabe se controlar, ele se torna colérico. O sanguíneo, ele passa a se tornar hemorrágico. É problema. Tende a vaidade e a necessidade excessiva de aprovação. O que acharam de mim? O que falaram de mim? O que fulano falou de mim? O que você achou? Eu gosto muito da frase do Nelson Piquet, que o cara falou assim, Nelson Piquet, as pessoas... Nelson Piquet, o que você acha das pessoas estarem falando mal de você? Aí ele usou um palavrão, aí eu vou ser mais cortês. Eu não tô nem aí pelo que eles acham de mim. Porque é um cara que sabe quem ele é. Ele tem uma história, de repente você não sabe. Ele revolucionou a Fórmula 1. Sem a ideia dele, a Fórmula 1 não seria o que ela é hoje. Porque ele que foi a primeira pessoa que ensinou a aquecer o pneu. Ele é um gênio. Mas ele é como ele diz, não tô nem aí. É esse aqui que você tem que se tornar. Ele sabe quem ele é. Quando não é centro das atenções, pode reagir com críticas e com comparações. Exemplo, é o cara que é o sanguíneo que ficou em primeiro lugar na empresa. No outro mês, ele está em terceiro e segundo. Aí o que ele faz? Ele critica quem está em primeiro. Mas também puderam, porque ele fez isso e aquilo, porque ele não está sabendo fazer a coisa certa. Opa, é um sanguíneo de ar negativo. Em seus extremos, levanta quem ama e depois destrói o que construiu. É a pessoa que constrói, faz, e em um momento de impetuosidade ele perde tudo. Por causa de uma bobeira, aí ele faz uma coisa que pode afetar toda a vida dele. Esse é quem tem muito ar sanguíneo e que se torna colérico. É comum que suba rápido ao sucesso e com a mesma velocidade desabe em autocrítica ou impulsividade. É a pessoa muitas vezes que também não se acha, é o sanguíneo que ele começa a fazer a pergunta, eu não mereço ganhar isso, porque a minha família ninguém conseguiu chegar onde eu cheguei, porque aí ele começa a se tornar um autossabotador. Ele se autossabota porque ele não se acha digno daquilo. E aí, qual é a grande solução? Você tem que saber dosar isso. Então, é nessa hora que você tem que virar rocha. O vento tem que parar de soprar nessa hora. É nessa hora que você tem que parar de ser fogo, senão você vai destruir tudo mais ainda. Ou, nessa hora, você não joga água no ar, porque senão vira fura, aí vai virar o quê? Um tsunami. É a hora que você tem que ter rocha. Ali você tem que falar assim, vou me segurar, porque senão eu vou perder o que eu vou ganhar, que eu ganhei. Eu tenho que ser rocha aqui. Eu tenho que viajar menos. Eu não posso ir para vários lugares. Não. As grandes empresas, elas abrem empresas a 100 metros, a 100 quilômetros no máximo das filiais. Aí tem pessoas que começam a ter uma filial lá no final do mundo e outro lá no final, na China. E aí vive viajando e nunca está em lugar nenhum.
Isso aí pode estar te ajudando agora, hein? É comum que quando ferido, fala demais, expõe o que deveria guardar e se perde em meio ao caos emocional. Você conhece pessoas assim? A sombra do ar é a superficialidade e a dificuldade de mergulhar nas emoções profundas, ficando preso ao brilho das aparências e ao prazer momentâneo do vento que passa. Então quase sempre são as pessoas que vivem, são saudosistas. Ah, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já conquistei aquilo, eu já conquistei isso. Todos nós temos isso. Eu já falei, fiz isso muito. Exemplo de sanguíneo com muito ar. Comunicadores inspiradores. Características: são alegres, são sociáveis, são entusiasmados, cheio de fé. É o cara que, meu irmão, é o mesmo cara que quando ele entra na igreja, ele é justamente o maior de todos os evangelistas. Mas também quando sai, é o primeiro que se perde, ninguém consegue levar ele de volta. Porque ele fica em busca de muitas verdades e acaba se encontrando na mentira pessoal. Isso acontece muito. Mas também tem o caso também das pessoas, também não vou colocar culpa nele. Tem pessoas que estão num ambiente que são sugados. Que a liderança utiliza-se da sua postura para falar, eu que mando. Aí vira um semideus sobre a vida da pessoa. E fala assim, não, você tem que fazer tudo que eu mandar, porque senão você está em maldição. Não, eu peço perdão por esses líderes que feriram você nesse sentido. Cheios de fé, mas podem ser instáveis e falar demais. O ar aumenta o dom da palavra e conexão, e o sanguíneo traz o encantamento e emoção. E olha que interessante para você aqui agora. Exemplos da Bíblia de sanguíneos com muito ar. Primeiro, Salomão, em sua fase tardia. Como assim fase tardia? Em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, Salomão demonstra uma mente racional analítica, mas tornada por com reflexões existenciais e pessimismos. Ele se torna meio melancólico. Reflexões existenciais. Tudo é vaidade e corre atrás do vento. Eclesiastes 1,14. A frase perfeita de um melancólico aéreo, preso entre a sabedoria e o vazio. Por quê? Porque Salomão, ele conseguiu viver todos esses momentos. Ele era um sanguíneo, ele era um ar, porque ele tinha uma visão, porque ele pensava muito, porque a sabedoria está ligada ao ar. Sabia falar muito bem, porque ele tinha respostas coerentes. Então ele sabia usar o ar. E ao mesmo tempo ele tinha o seu lado sanguíneo, porque ele testou tudo. Ele pagou para ver. Tem coisas que ele fez que se você for analisar na Bíblia, você fala assim, não acredito que ele fez isso. Ele testou, pagou um preço alto por isso. Mas aí quando ele ficou mais, no momento, na terceira fase, que ele está mais velho, ele falou, não, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Que maravilha essa frase. Agora, Pedro, no Novo Testamento, ele era o quê? Impulsivo, falava antes de pensar, mas era cheio de fé e entusiasmo. Pedro estava em tudo. Pode falar, Pedro, no momento, Pedro estava junto. Pedro, vem aqui. Aí, andou nas águas. Foi o único que andou nas águas, depois, fora Jesus. Senhor, para onde iremos se só tu tem a palavra da vida eterna? Está lá João 6,68. Falava muito, errava muito, mas também inspirava multidões. Ele não tinha problema em errar. Não é problema você errar. É problema você não testar. É problema você não acreditar. É problema você não se levantar e agir. Tem coisas que você tem que acreditar. Vá lá e faz. Davi também, no Antigo Testamento, ele é um músico, poeta, porque ele era inspirador, comunicativo, expressivo e contagiante. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Fala, transformava emoções em adoração, típico do ar sanguíneo. Davi, ele é um exemplo, que ele tinha fé. A fé você não vê, mas ele pensa uma pessoa que tinha fé. As pessoas tudo querendo matar ele, falando, não, se Deus quiser, o cara vai degolar a sua cabeça. Não, se foi Deus que mandou, eu acredito. Deus usa qualquer um para falar. Posso matar? Não, mate não. Deixa, eu entendo. Porque o sanguíneo, ele sabe perdoar. Mas anos depois ele falou, eu não tiro a vida dele. Mas chegou para Salomão e falou,
fulano fez isso e isso com seu pai. Voltou um pouco do lado sanguíneo. Ele mesmo cumpriu a palavra dele. Mas nada impedia de que o filho dele, Salomão, pudesse fazer por ele. Então, o que a gente tem que entender aqui agora? Gladys, qual é a solução para o que você vê para eu sou um sanguíneo de ar? Utiliza esse seu dom para conquistar. E pensa muito, vira terra, cala no momento que você for agir pela emoção. São as pessoas que no momento do trânsito fazem coisas e pagam pela... se fizer isso eu mato, se fizer isso eu faço isso. Fale menos e faça mais. Então, você está falando para eu matar? Não. A maior atitude de alguém, aprenda uma frase: o maior sempre libera perdão pro menor. Poxa, você está falando para eu perdoar o cara que errou? Sim. No trânsito, eu não consigo me irritar no trânsito. Não consigo. Gente, o cara errou lá. Uma vez o ônibus passou, aí minha mulher, nossa, amor, olha o ônibus que ele fez. Eu falei, amor, e já ficou o dia todinho... É um cara, um trabalhador que fica 6 horas sentado num banco, ouvindo um punhado de gente que entra no banco e tratando ele igual muitas vezes como nem um ser humano. Pensando assim, isso se chama compaixão, se pôr no lugar dele. Antes de você falar mal de uma pessoa, tenta ver a vidinha dela, tenta se pôr no lugar dela. Eu já falei com pessoas que estavam totalmente transtornadas, depois que eu fui, uma vez, muito tempo atrás, quando eu fui fazer uma venda, era vendedor, trabalhei 2 dias para vender carro. Eu fui eleito melhor vendedor. É porque nos 2 dias eu vendi carro. E aí eu não quis mais vender carro. Aí chegou uma senhora, mas a senhora muito assim, muito forte de temperamento. E aí ela foi até muito rude no momento. Aí eu falei, tudo bom com a senhora? Não tô não, porque esse carro aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, e eu sendo cortês com ela, eu falei, quanto que custa esse carro? Eu falei, custa tanto. E esse aqui? Nossa, da cara, não sei o que, vocês estão me roubando, não sei o que, vocês são ladrões. Aí eu falei assim, senhora, posso fazer uma pergunta para a senhora? A senhora está bem? Eu posso fazer algo para ajudar a senhora? Por quê? Você é Deus? Eu falei, não, mas eu sirvo esse grande Deus. Ela deu uma recuada assim, eu falei, eu não sei o que fizeram com a senhora, como que a senhora está, por que a senhora... Mas não é normal isso. A senhora me permite orar pela senhora? Gente, a mulher transformou. Eu falei assim, não é... Posso falar uma coisa? Eu descobri por que eu estou nessa empresa aqui hoje. Ela, por quê? Eu falei, não, é meu primeiro dia de trabalho. Eu acho que eu vim só por causa da senhora. Porque a senhora vale mais do que eu vender todos esses carros aqui. A sua vida tem mais valor do que qualquer Mercedes, qualquer carro que está aqui. E mais do que essa loja. Porque coisas não são mais valiosas do que pessoas. A senhora me permite orar pela senhora? Ela começou a chorar. Por quê? Porque foi a primeira vez, um cachorro que, olha que forte, cão que leva a chicotada, o dia que entende o poder dos seus dentes, morde o dono. Então uma pessoa que só vive apanhando, o dia que ela descobre que ela tem força, que ela desconta, ela só vai fazer isso. Agora imagina, eu já viu aqueles episódios onde a pessoa pega um cachorro, aí vai lá e começa a fazer carinho, essa pessoa fica tranquila? O cachorro, se um animal fica tranquilo, imagina um ser humano. E Jesus fala que para perdoar 77 vezes 7 é muita coisa. É muito perdão no mesmo dia. Ninguém dá conta de perdoar tanto. Mas você tem o poder, e muitas vezes quando você é sanguíneo ar, usar essa sabedoria. Seja ar e fala assim, que o meu momento agora, ar, se misture. Jesus, ele tinha o equilíbrio das composições no momento certo. Quando a mulher estava da água, ele falava da água. Meu Deus do céu. Teve um momento que ele usou a terra e a água e o cuspo para curar. Por quê? Porque ele sabia o poder dos elementos. Mas que esses elementos não sejam pontos de idolatria. São pontos para você entender emocionalmente quem você é. Para você muitas vezes descobrir qual o seu propósito maior. Então, faça essa oração assim, Senhor, que o Senhor coloque esse ar do Espírito Santo
que eu tenha o sentimento, pois esse ar foi dado pelo Senhor. Que o Senhor me faça aproximar mais de Ti. Pai, diminua esse lado sanguíneo negativo ao ponto que não se transforme no colérico, mas utilize esse sanguíneo para que eu louve, para que eu adore, para que eu ore e para que eu ajude o meu próximo, nem que seja com palavras. Assim como Pedro falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Que o Senhor me ensine a doar isso que Pedro doou. Essa é a primeira grande oração. E olha o próximo vídeo para você. Olha aí, o que acontece quando o elemento ar se mistura ao temperamento melancólico. Uau! O próximo vídeo é bom. Você vai falar assim, não. Aí você fala, não tenho nada de melancólico. Não tem? Você vai ver que você tem mais melancólico que sanguíneo. Eu fui ler e falei, não, eu sou melancólico também. Todos nós temos esses lados. Só que eu tenho que saber o teu equilíbrio. Tem hora que é bom você ser melancólico. É ótimo. Ainda mais se você tá, agora você entendeu o seu sanguíneo aqui, para não virar colérico. Eu falei, não. Virar colérico, agora ó. Melancólico. Então, até a próxima. Você vai entender o que acontece com o ar quando ele se mistura com a sua essência, o seu temperamento melancólico e como dominar ele. A névoa que revela o invisível ou o que encobre a própria luz. Então, cuidado que você pode estar encobrindo aquilo que Deus mais te deu de melhor. A graça, a luz e o poder divino.